E aí, pessoal? Pronto para continuar estudando? Ó você aqui de novo. Vamos falar de Sócrates. Sócrates, o filósofo do futebol. Ele nasceu em 54. Foi um grande ídolo do Corinthians. Anota aí, pega o caderno, abre aí. Militou na política, por isso que a gente tá falando dele. Brincadeira, é esse Sócrates. Foi uma péssima piada, né? É claro. O Sócrates filósofo. Esse cara vai ser importante pra quê? Só porque vai cair na prova e a prova faz parte da sua vida e portanto é muito importante? Não. Ele serve pra você não passar vergonha. É pra isso que você estuda. Pra você não sair por aí e ter que ficar silenciado porque você não entende nada. É mesmo, é? Pra entender Sócrates, você tem que ver que ele tem uma história invertida. É uma história que conta de trás pra frente. Ele é quase um Benjamin Button, muito próximo da história de Jesus. Não fique ouriçado, não. Tá ligado aquele negócio de conhecereis a verdade vos libertará? Essa frase é de quem? Essa frase que tá lá nos evangelhos, ela é a síntese do pensamento socrático. Não tô querendo dizer nada com nada, nem com uma coisa interfere em outra, né? Bora tentar analisar um pouquinho desse cara. É preciso entender como ele morreu. É preciso entender seu julgamento, do que morreu. Foi suicídio? Ele aceitou a morte? Foi um assassinato? O Estado matou ele? Não, ele se matou. Vamos ver aqui como essa história é importante. Para começar, eu gosto muito dessa imagem. Aqui no meio, destacado pela luz, há um cara fazendo assim, ok pra você, não é? Repare, aqui eu tenho um cara que, esse cara assim tá com cara de que, eu desisti da vida, viu? Aqui eu tenho um cara passando a mão na coxa dele, é bom destacar também a panturrilha dele, é um cara que malhava, era um cara fitness, não é? Um cara que fazia crossfit. Não é um cara que ficava só sentado aí de qualquer jeito, não. Ele era um cara que andava por Atenas e por isso panturrilhas estão definidas. Bora ver quem é esse pessoal? Esses aqui, ó, são os discípulos de Sócrates. E eles estão convencendo esse cara, que é Sócrates, a não beber cicuta, ou quase que suco de mamona, da mão do Estado, que acabou de condenar ele. Então, veja que negócio estranho. Nós temos quem condenou envergonhado, um rebanho de amigo tentando convencer do contrário, e esse cara aqui que deve estar dizendo mais ou menos isso. Eu bebo mesmo, eu vou é beber, eu não tô nem aí pra nada. E aqui, no canto, escondido, um cara que no dia lá ao vivo não tava. Aqui é Platão, que foi colocado na cena posteriormente, já numa idade mais avançada, provavelmente, que Sócrates, refletindo, e talvez amargurado, e talvez desistindo até do próprio espírito grego que era representado pela figura e a liberdade de Sócrates. Vê que tela espetacular! Para entender a vida de Sócrates, nós temos que entender três aspectos aqui, fundamentais. A crítica que ele vai fazer aos sofistas, que você já viu em algum vídeo aí, o método dialético e, por último, a consciência do homem. Vamos na história dele. Sócrates morreu em 399 a.C., com 70 anos. Mas ele nunca escreveu nada. Não escreveu uma folha. Era analfabeto? Não. Ele optou. Aí você fala, meu Deus do céu, quer dizer que eu estou estudando um cara que nunca escreveu nada, para que eu possa escrever alguma coisa sobre um cara que não escreveu nada. Não tem o menor sentido isso daí. Por que eu tenho que estudar esse cara? Para não passar vergonha. Porque a fundação do mundo ocidental tá em gente como esse cara aqui, ó. É mais ou menos. É Platão que escreve sobre dois Sócrates. Isso é bom porque vai que um dia você resolva ler. Sabia que tem essa possibilidade? Tem a possibilidade de um dia você ler também. Esse negócio que demorou, o sistema de educação para ensinar a ler, aprender, a professora juntou lá, fez as letrinhas e tal. Você pode usar isso, você pode ler também. Aqui, ó. Piada velha. Platão escreve dois Sócrates. Um Sócrates real, que é um Platão jovem falando sobre seu mestre, e um Sócrates figurativo, um Sócrates para o diálogo. É um amigo imaginário que Platão constrói para dialogar com Sócrates já na sua terceira idade, ou na melhor idade. E o contexto histórico? Como é que é aquela situação? A Grécia acabou de sair da Guerra do Peloponeso. O que é a Guerra do Peloponeso? Não sei. Vai procurar alguma coisa aí sobre a Guerra do Peloponeso. Procura alguma coisa também sobre Péricles,
sobre o governo de Péricles em Atenas. Ele fez um Bolsa Família para os artistas, ele fez um Bolsa Família para os filósofos, ele calçou a rua, ele pintou. Era um político de alto naipe. Quando você tiver um político bom em sua cidade, você fala, nossa, aquele cara é quase que um Péricles, não é? Ele está vivendo em um momento pós-guerra do Peloponeso. Atenas perdeu um pouco de sua autonomia política. Nesse momento de transformação e expansão do mundo urbano grego, a pergunta de Sócrates é uma pergunta que vale até hoje. Como eu devo viver? Como a população deve viver? Ele faz uma pergunta capciosa, uma pergunta extremamente inteligente. É uma pergunta que em algum momento deve ser feita por toda a sociedade. Como devemos nos portar socialmente? A estrutura da vida em sociedade é um planejamento que ascende historicamente e se transforma conforme as próprias mudanças nas condições de organização da vida humana. O que é interessante é que as questões mais importantes são aquelas que nós não damos atenção. Quem é que pode responder uma pergunta como essa? Simplesmente aquele que sabe que não sabe. Parece uma contradição, mas não é. É um pressuposto muito bom para começar o raciocínio filosófico. O que quer dizer? O oráculo de Delfos anuncia que Sócrates é o homem mais sábio entre todos, porque ele é o único que tem ciência de sua ignorância. Quando Sócrates fica sabendo disso, ele fala, eu não. Eu não sou o homem mais sábio. Não, eu, Sócrates, o homem mais sábio. Não, eu não sou, não. Vou tirar a prova. E aí saiu por aí, perguntando para as pessoas, e aí, o que você acha disso? O que você acha daquilo? Cara, eu não sei. Eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. E Sócrates começa, rapaz, todo mundo pensa que sabe, mas ainda não reconhece o quanto não sabe. E a necessidade de admitir-se que não se sabe para, de fato, poder saber. É uma coisa óbvia. Esse movimento do oráculo, em certa medida, é uma alegoria sobre o método socrático. Para viver bem, que é uma virtude, é preciso ser sábio. Você acredita que a gente pode fazer um mundo melhor, sendo todo mundo ignorante? Mas não tem o menor cabimento de a gente fazer alguma coisa melhor se todo mundo está num ambiente de ignorância. Então a pergunta é, e como é que eu vou atingir essa sabedoria sobre as questões de como é viver bem? A sabedoria é fruto de muita investigação que começa sempre com o conhecimento de si mesmo. Para ser sábio, é preciso confessar com humildade a própria ignorância. Só sei que nada sei. Só sei que nada sei. Só sei que nada sei. Mas esse método dele tem uma série de procedimentos. Primeiro, você finge que não sabe, para que o outro, no diálogo, tenha a oportunidade de se expor. Você dá corda. Essa sabedoria de não saber é a base da dialética socrática. Dialética, dialogia, diálogo, tem tudo a ver com a mesma ideia que nós estamos trabalhando aqui. É um movimento entre tese, antitese e síntese. Eu vou tentar explicar. Tá bom. Na prática, ele está dizendo o quê? Você chega na pessoa, finge que não sabe de nada. Qual é a sua opinião sobre o aborto? Uma opinião muito clara. Minha opinião sobre o aborto é que eu sou contra. Eu não sei. Eu estou realmente perguntando porque eu estou com uma dificuldade de entender esse tema aí. Mas desenvolva mais aí para mim. Não, eu sou contra o aborto porque eu sou a favor da vida. Fala, não, da vida eu também sou a favor. Meu Deus, quem é contra a vida? Tem alguém no mundo? Eu sou a favor da vida também. Sabia? Eu só não sei uma coisa. O que é a vida mesmo? Não, a vida. Todo mundo sabe, a vida é um encadeamento molecular que começa em cadeias de aminoácidos, se complexifica, até chegar nessa identidade corpórea, carbônica que você conhece, como ser humano, dotado de direitos, de um processo... eu sou a favor dessa vida, é uma coisa... Eu concordo com você, nós dois aqui já estamos concordando. Eu só não entendi uma coisa. Nós somos a favor de todas as vidas ou de algumas vidas específicas? Do ponto de vista biológico, a diferença lá no campo celular entre uma vaca e um ser humano, entre um porco e um ser humano. Rapaz, aí você tá de brincadeira, né, velho? Você vai querer entrar nesse debate aí? O que Sócrates está fazendo aí? Sócrates está dando corda para que o cara vá se embolando, para que lá na frente ele perceba que o argumento que ele sustenta não está fundado em uma verdade. E é esse o objetivo dele. Ele está pensando mais ou menos assim.
Você tem uma opinião, eu vou apresentar a negação dessa opinião e daí sairemos com uma síntese, um resumo. Todo resumo é a nova opinião, que vai ser contra-argumentada, que vai chegar num novo resumo. Esse novo resumo vai ser uma nova opinião, que vai ser contra-argumentada, e aí você chega em uma síntese. Eu tenho uma tese, a negação da tese, ou a antitese, ou a antíntese, e tenho, portanto, no final do processo, a síntese. Toda síntese é uma nova tese. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! É nesse sentido que o autor é importante. Ele está construindo uma ideia de que a verdade, que é crucial para que sejamos sábios, porque sem a sabedoria não tem como ter uma vida boa em sociedade, ela não está disponível no mundo. Ela é fruto do intenso debate entre as ideias. Portanto, é necessário um espaço de debate sistematizado e organizado, disciplinado das ideias, para que no final possamos coletivamente chegar à verdade. Todo esse procedimento recebe o nome de maiêutica, de partejar. Para finalizar, a última etapa dele, seu julgamento. Sócrates era um cara que ficava andando por aí, enchendo o saco dos outros. Tá indo pra onde, velho? Eu tô indo ali debater sobre a arte, lá na Ágora. É? E o que é arte? Você sabe o que é arte? Mimimi ali, mimimi acolá. Era um cara que estava, em certa medida, quase que atrapalhando. Então ele foi justamente acusado de ludibriar os jovens, porque ele não estava só. Andava ele, mas seus discípulos ali junto, e os pais estavam preocupados. Meu Deus do céu, o cara é esse, velho? O cara veio aí aliciando os de menor, tá errado isso daí. Outro argumento é que ele era ateu. O argumento de que ele era ateu é um argumento que se dá muito em função da ideia de psique. Sócrates diz que tem uma voz dentro dele, e essa voz lhe conduz em um caminho ético do que é certo e do que não é. E ele não precisa de uma voz externa para lhe orientar. A voz é interna, é dele. Essa ideia dentro dele, que orienta a sua postura no mundo e que lhe orienta como indivíduo moral no mundo, ele vai chamar de psique. Quando Sócrates é iluminado pelo oráculo de Delfos e sai por aí questionando as pessoas sobre o que é o saber real, ele observa nessas figuras pessoas que de fato não são sábias. O livro que tem a defesa de Sócrates, que é a Apologia, que foi escrito por Platão, ele tem alguns enunciados assim que merecem ser lidos. Eu vou gastar um tempinho seu. Desculpe! Lembre-se que o julgamento em Atenas era uma coisa em praça pública, você se defendia, ele não ia aceitar um sofista defendê-lo, porque se ele defende a verdade, como é que ele vai precisar de um retórico? Então ele foi de peito aberto perante o público, cidadãos assim, cidadãos que fala? Cidadãos atenienses lotaram as arquibancadas. No julgamento ele faz alguns discursos que entrarão para a história. Primeiro lugar, ele não nega os crimes. Segundo lugar, ele ainda dá um migué. Chega uma hora lá, deixa eu adaptar para os dias de hoje. Chega uma hora lá que a galera fala: ó, Sócrates, o negócio é o seguinte, você é um cara gente boa, você foi condenado aí, mas nós vamos arrumar aí uma fiança. E aí, você paga a fiança e tá livre, moço, pra gente acabar com essa brincadeira. Ele fala: não! Eu tenho dinheiro. Se vocês quiserem juntar aí, ó, pra pagar o dinheiro, aí vocês pagam, mas eu não tenho dinheiro. Vocês falaram que eu vou morrer, eu vou morrer. Serei condenado pelos crimes que não pratiquei, mas não irei voltar da verdade. Eu imagino que isso aqui fez muito barulho no som agora. Olha o que ele diz. Nada me causará dano, nem Meleto, nem Anito podem fazer-me qualquer mal, pois o homem mau não pode ferir outro melhor do que ele. Porque o mal de agir como está agindo, o mal de tirar injustamente a vida ao de outro homem, é muitíssimo maior. Então é um cara que na hora da condenação termina aceitando sua situação e condenando aqueles que lhe condenaram. Ó, e agora, homens que me condenaram, eu vos faço uma profecia, e eu vos profetizo, a vós que sois meus assassinos, que imediatamente após a minha partida, um castigo muito mais grave do que o que me infligiste vos aguardará. Se pensais que matando homens podeis evitar que alguém vos censure pela vossa má vida, estáis enganado. Esta não é uma maneira de fuga possível, nem honrosa. Um modo mais fácil e nobre
Não é eliminar os outros, mas fazer com que vós próprios vos eleveis. A hora da partida chegou, e seguimos nosso caminho. Eu a morrer, e vós a viver. Qual o melhor, só Deus sabe. Veja que irônico. No final das contas, 2.400 anos depois da morte de Sócrates, estamos aqui debatendo suas ideias, sua vida, seu contexto, sua filosofia. Alguém lembra quem é Anito Meleto Licon? Não. Acho que muita gente nem tinha ouvido falar desses nomes antes aqui. Quer dizer que a profecia dele tá certo. Um destino pior será atribuído aos seus 3 algozes, de entrar para a história como pessoas que condenaram um homem justo. Essa é a ideia final do autor. Um pensador que viveu pela verdade, que construiu um método dialético chamado de maiêutica para alcançar essa verdade, e que no final das contas buscava apenas uma resposta, uma solução verdadeira, não opinião, sobre como os homens poderiam se organizar socialmente dentro de uma vida urbana. Essa é a preocupação de Sócrates. Um de seus discípulos desanimou-se demais com o que a Grécia, com o que Atenas fez, com o seu maior herói intelectual. Esse discípulo é o próximo assunto e nós vamos falar um pouquinho de Platão. Valeu, galera! Bora estudar!